Fala galera, muito bem-vindos aqui a esse vídeo. Eu me chamo Arthur Ruiz, especialista em investimentos, e nessa sequência de vídeos eu vou te ajudar a organizar melhor o seu orçamento, a como gastar melhor e conseguir ter um controle sobre a sua vida financeira. Isso vai ser muito bom para você que está nas dívidas conseguir sair do vermelho, ou para você que não tem dívidas, mas vive com aquele orçamento apertado no final do mês, né? Depois que você paga tudo, não sobra nada. Ou até mesmo para você que tem a vida financeira mais equilibrada, consegue investir com regularidade, mas se rendeu aos encantos da renda passiva, ao poder dos juros compostos e quer fazer aportes maiores. Essa sequência de vídeos vai te ajudar também. Para começar, eu vou passar um modelo de orçamento pessoal, que é o que eu acredito que seja muito indicado para você organizar suas finanças. Mas claro, é um modelo genérico, você pode pegar ele como base e adaptar para a sua realidade. Mais importante do que focar no percentual de cada tipo de gasto é entender a lógica por trás de cada um e principalmente saber identificar quais gastos vão para quais classificações. Então vamos lá. Como que seria um jeito saudável de você dividir o seu orçamento? Aqui num gráfico básico de pizza, você pode ver que 55% foi destinado para os gastos essenciais, e mais para frente a gente vai exemplificar cada um. 10% para investimentos com objetivo de longo prazo, 10% para a construção da sua liberdade financeira, 5% para a construção da sua reserva financeira, o seu colchão financeiro, 10% para o seu lazer, ninguém é de ferro, e mais 10% para a sua educação. Mas o que seria cada um? Vamos lá, necessidades básicas são aquelas coisas que você precisa para sobreviver. Então, por exemplo, moradia, seja ela aluguel, financiamento, transporte, e o transporte pode ser transporte público ou dinheiro que você gasta em combustível, por exemplo, roupa, alimentos, são gastos que você até pode reduzir em certo ponto, mas você não pode dispensar. Então ninguém pode ficar sem se vestir, ninguém pode ficar sem comer, ninguém deveria ficar sem um teto. Então esses são seus gastos essenciais. Pode incluir também a escola dos seus filhos, por exemplo. Não sei, se você tiver filhos, isso pode ser sim um gasto necessário. Apesar de existir educação gratuita, nem sempre aquilo que é de graça é o mais indicado. Então, neste caso, uma escola para os seus filhos, por exemplo, uma escola de uma rede particular, pode sim ser considerado necessidade básica. Um plano de saúde, a mesma lógica. Apesar de existir saúde gratuita, nem sempre é da melhor qualidade e a que atenda às suas expectativas. Então, isso pode sim ser considerado necessidade básica. Agora, vindo para a parte dos investimentos. Por que 10%? O que é a diferença de longo prazo, de liberdade financeira, colchão financeiro? Vamos lá. Colchão financeiro, muitos chamam de reserva de emergência, mas por conta da lei da atração, quando você fala muito em emergência, emergências acontecem. Então eu gosto de chamar de colchão financeiro, de reserva financeira. Não que apenas chamar de um jeito vai evitar que emergências venham acontecer, mas porque 5% da sua renda deve ser destinado para essa construção. Resumidamente, o seu colchão financeiro é aquilo que tem que garantir o seu estilo de vida, as suas contas pagas durante determinado período de tempo. E o mínimo, de verdade, 3 meses, se você tiver um emprego sólido, por exemplo, se você for concursado. Se você
for um empreendedor, se você tiver um emprego que não tem toda essa segurança de um concurso público, o ideal é que você tenha de 6 meses e até 1 ano. A gente viu recentemente pela pandemia do coronavírus como as coisas podem virar de cabeça para baixo de uma hora para outra. Então, de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida investidos em um investimento que tenha bastante segurança e liquidez. Então, fazer o cálculo de qual é o seu custo de vida é o primeiro passo para saber quanto você precisa ter investido no seu colchão. E aí você consegue planejar. Bom, 5% aqui da minha renda mensal, em tanto tempo, em X tempo eu vou conseguir ter o meu colchão pronto. E aí você consegue liberar essa parte do seu orçamento para outras coisas. 10% para investimentos de longo prazo, para objetivos de longo prazo. Como assim? Às vezes você quer fazer uma festa de casamento, você quer comprar um carro, você quer comprar um imóvel, você quer fazer uma viagem e para isso você precisa de dinheiro e planejamento. Então separar 10% do seu orçamento é importante para essas conquistas de longo prazo. Já os 10% para sua liberdade financeira é aquele investimento que vai te proporcionar lá na frente a sua tranquilidade, o seu estilo de vida garantido com renda passiva, por exemplo. E esses 10% tem que ser o que você mais vai ter disciplina. É sagrado você investir todos os meses 10% da sua renda. Ah, mas às vezes a sua renda não é tão alta. Digamos que você ganha 3 mil reais por mês. Você fala, poxa, 300 reais por mês, será que vai me trazer essa liberdade financeira? Antes da gente fazer conta, para pensar. Se tudo que você já ganhou na vida, se 10% tivesse sido poupado, quanto você teria hoje? Como é que ia estar a sua conta? E melhor, se além de poupado tivesse investido corretamente, qual seria o resultado? Hoje você pode chegar a 1 milhão de reais investido com um aporte de 250, 300 reais. Lógico, vai levar um certo tempo, 25, 30 anos. Sim, mas 25, 30 anos vão passar de qualquer jeito. Por isso a importância de você manter essa disciplina nesses 10% destinados para a sua liberdade financeira, porque é o seu futuro que está em jogo. Talvez você possa adiar, às vezes, uma viagem, adiar um casamento, adiar a compra de um carro, mas e o seu conforto, e o seu futuro? Isso é inadiável, você tem que começar a se preparar agora. Por isso, uma dica muito importante, receber o seu dinheiro antes de pagar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, tira os 10% da sua liberdade financeira, investe, e aí o resto você muda se necessário for. 10% de lazer, geralmente quando o orçamento está apertado, esse é o primeiro tipo de gasto que as pessoas querem cortar, mas isso pode trazer um efeito negativo. Se você não tiver lazer nenhum, se você não comer aquela comida diferente, se você não sair, se você realmente não der uma leve extravasada, isso pode ser tão estressante que aí você coloque tudo a perder no mês seguinte, por exemplo, te dê um pico de estresse lá e você alopre e faça com que as coisas saiam do controle. Então, você precisa sim ter um lazer e dedicar uma parte do seu capital para essa modalidade é indispensável. E qual que é a diferença entre, por exemplo, lazer e necessidade básica? Vamos dar um exemplo de roupa. Poxa, ninguém em sã consciência poderia ou deveria andar sem roupa. Então, roupa é uma necessidade básica. Agora, se você tem o costume de comprar roupas todos os meses, se ao invés de você comprar uma camiseta para te vestir e quiser comprar aquela camiseta daquela marca que é mais cara, que não sei o que, isso deixa de ser uma necessidade básica e passa a ser um luxo que é considerado um lazer. Mercado é a mesma coisa, você precisa se alimentar, mas às vezes aquela besteira que você compra a mais, aquela cervejinha que, convenhamos, nesse calor aqui é muito justo, isso deixa de fazer parte da sua conta de necessidade básica e passa a fazer parte da sua conta de lazer. Então saber essa diferença é muito importante para que você não se sabote. Academia, poxa, eu tô malhando, eu tô cuidando da minha saúde. A academia é uma necessidade básica ou é um lazer? É uma necessidade básica. Se você tem uma academia lá que você paga 80, 100, 120 reais por mês. Agora, se você quer ir naquela academia de 400 reais,
que o aparelho ele se levanta sozinho, que toca uma musiquinha de fundo e te faz massagem enquanto você está treinando. E, sei lá, porque os seus amigos vão lá, isso deixa de ser uma necessidade básica, passa a ser um luxo e deve ser enquadrado sim na parte do lazer. E é muito importante você saber como enquadrar cada gasto para saber qual a porcentagem do seu capital você está destinando e assim conseguir fazer um redirecionamento e um controle do seu orçamento. E agora os 10% de educação. Veja bem, educação não são cursos ou coisas que vão te dar necessariamente um diploma, e sim conhecimento. Por exemplo, você está destinando aqui tempo para melhorar o seu conhecimento sobre um assunto, então você já está sendo educado de uma forma gratuita. Ótimo! Um livro faz parte de uma educação, às vezes um curso que você faz, um curso pago na internet de algum assunto, te traz um conhecimento, ele também entra na parte de educação. Então não é o diploma, e sim o aprendizado. E ainda vou mais a fundo. Alguns tipos de viagem, por exemplo, eu não enquadro em lazer, e sim em educação. Não estou falando daquele bate-volta que você faz na praia para pegar um solzinho, tomar uma cervejinha, uma caipirinha. Não, estou falando algumas viagens que são mais longas, aquela que você se prepara melhor, que você tem contato com outras culturas, com outros lugares. Aquilo te traz um nível de conhecimento tão bom que te agrega de um jeito que não pode ser considerado um lazer. Isso é educação pura. Então algumas viagens sim entram nessa conta da educação e não do lazer. O que é importante você perceber? Que somando esses percentuais vai dar 100%. E o seu orçamento tem que seguir essa lógica. A soma tem que sempre dar 100%. Porque se a soma passar, der 101, 110, 150, você está entrando em dívidas e isso não é saudável. Digamos assim, eu quero ter 15% do meu orçamento em lazer. Eu posso? Pode, mas lembre que você vai ter que sacrificar 5% de outras áreas. Poxa, Ruiz, mas e se a minha necessidade básica ela consome 80% do meu orçamento? Pode acontecer? Claro que pode. Aí você tem que ficar atento em duas coisas. Primeiro, se você não deu um passo maior do que poderia, então você está morando num local mais caro do que a sua condição financeira permitiria agora. Se o seu meio de transporte está mais caro do que a sua condição permitiria agora, então rever os seus custos, ou caso não tenha o que fazer e as suas necessidades básicas consumam 80% da sua renda, você vai precisar diminuir o percentual nas outras modalidades. Por isso eu disse, pegue essa ideia, essa lógica e modele para a sua realidade. Algumas perguntas que podem aparecer neste conceito de organização financeira. Mas e se eu não tenho salário fixo? Lógico, quando você tem um salário fixo é muito mais fácil fazer essa divisão. Você sabe quanto você vai ganhar. Mas às vezes você é autônomo, você é empreendedor e você não tem o salário fixo. Então faça uma amostra. Veja aí os seus gastos e ganhos dos últimos 3 meses para tirar uma média. E aí você sabe, bom, eu sei que eu preciso ter tanto aqui para minhas necessidades básicas, então eu preciso ganhar tanto. E eu tenho uma média de rendimento de X, então eu vou conseguir distribuir assim, assim, assado. Você tem que ter uma média. Não vai ser exatamente perfeito, mas vai conseguir te dar uma noção. E se eu quiser separar uma parte do meu orçamento para doação? Alguns livros sobre finanças, como Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, eles ensinam que você deve separar uma parte do seu ganho para doações. E ok, isso não tem problema. Agora, se o seu orçamento está apertado, se você está numa fase de construção, de readequação, não se sinta mal se você não separar uma porcentagem fixa para doação agora, porque você está organizando sua vida para lá na frente você ter mais abundância e aí sim conseguir fazer doações melhores e maiores até. É igual quando a gente pega um avião, é falado, em caso de problemas, primeiro coloque a máscara em você e depois no seu companheiro, depois na pessoa do lado. Por quê? Porque primeiro você precisa estar bem para conseguir salvar o outro. Mas lembrando, se você quiser doar 1, 2, 3, 5, 10, 15% do seu capital, pode acrescentar tranquilamente, só diminua de outras modalidades. E se eu tiver dívidas? Então você tem que acrescentar o percentual das suas dívidas neste seu orçamento e aí novamente diminuir de outras áreas. Mas
Mas lembrando, sempre consoma 100%. Controle o seu orçamento. Você precisa ter noção de quanto você está ganhando, quanto você está gastando e onde você está gastando. Qualquer controle é melhor que nenhum. O seu controle pode ser através de uma planilha no computador, o seu controle pode ser através de papel e caneta, o seu controle pode ser feito através de aplicativos. De qualquer jeito, eu particularmente prefiro minha boa e velha planilha do Excel, eu faço tudo no Excel, mas tem gente que não se adapta, que prefere um caderninho e tudo bem, novamente, qualquer controle é melhor do que nenhum, porque quando você lança suas receitas e despesas, é normal que você até tenha um choque, você fala, caramba, eu tô gastando tudo isso aqui, ou nossa, eu ganho mais do que eu achava, ou eu tô gastando mais do que eu pensava. E é o primeiro passo para a sua organização. Então, controle as suas receitas e despesas.